Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje é segunda-feira, 17 de julho. A lição 4 ela tem como título Iludidos por nossos desejos. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, e capítulo 5, versículo 6. E aqui, Paulo fala aos crentes de Éfeso que antes de eles conhecerem a Jesus como Salvador e Senhor, eles estavam aprisionados, escravos por duas forças externas, que ele fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, e que ele chama essas forças, conforme o curso desse mundo, ou seja, em decorrência dos comportamentos, dos costumes do mundo, da sociedade em si, principalmente na época de Éfeso, através da idolatria, que era tomada também ali a cidade pelo paganismo, pela imoralidade, bruxaria, e o estilo que eles tinham, antes de eles aceitarem Jesus como Salvador, era totalmente contra o estilo que Deus propunha para seus filhos. E essas forças que nós assim conseguimos vencer é só através de aceitação de Jesus como Salvador pela salvação. E é única e exclusivamente através de Jesus. E a outra força que nós temos, que é chamada de segunda força, essa força é proporcionada por Satanás, que Paulo fala ali em Efésios capítulo 2, versículo 2. E olha o que ele diz para todos nós: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, conforme o comportamento da sociedade em geral, segundo o príncipe da potestades do ar. E aqui ele está falando de Lúcifer, Satanás, que ele foi expulso do céu quando ele fez aquela rebelião contra Deus. E aí ele menciona aqui, ele continua dizendo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tem algumas bíblias que dizem da ira, Então aqui quer dizer aqui que são filhos de Satanás, pessoas que não observam o que Deus fala para eles, E aí eles são chamados de filhos da desobediência. E Paulo dá assim um ênfase a essas duas forças externas, que eles atuaram nos Efésios antes de aceitarem a Cristo, e que atua antes de qualquer pessoa, antes de aceitar a Jesus. E a primeira força desse mundo de pecado, e a segunda força, que é o diabo, e suas insinuações no ser humano, com as intenções claras de aprisionar pessoas, de levar pessoas à mentira, a doutrinas erradas, a enganos, para que elas possam se rebelar contra Deus. E ele sente, o Satanás, sente satisfação por isso, porque eles levam as pessoas a rebelarem contra Deus, e também ele produz dores, nesse ser humano e em todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Ele produz doenças, mortes, Como ele não pode atuar diretamente em Deus, ele atua nos seus filhos. Ele sabe que ele produzindo uma dor diretamente ao Criador de todas as coisas, ele faz essa dor nos filhos, que essa dor é transmitida para o próprio Criador, porque ele ama os seus filhos. E Paulo afirma também
que por natureza os efésios, pessoas assim, ou já foram, ou são, ou já foram filhos da ira. Queria falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, e Efésios capítulo 5, versículo 6, né? Ou seja, são pessoas que são fadadas, né, a estarem no juízo final, porque eles são de Satanás. Pessoas que são filhas de Satanás, pessoas que aceitam, né, o inimigo e a sua doutrina, as suas insinuações. E essas pessoas estão fadadas a estar nesse juízo final, onde elas serão exterminadas no grande lago de fogo, né? E existe assim uma crença, né, popular, que muitos falam, de que todos nós somos filhos de Deus e que Deus, Ele é um Pai amoroso e que Ele aceita como nós somos e que Ele vai aceitar a todas as pessoas. Mas acontece que as Sagradas Escrituras, elas falam o contrário. E o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2:3, veja o que ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Está em Efésios 2:3. Existem algumas traduções que falam filhos de Satanás, menciona. Porque esses filhos de Satanás estarão na grande ira do Senhor após a segunda volta de Jesus. E Paulo estava falando assim, naquele momento, para os crentes de Éfeso, que era uma cidade assim, bastante idólatra, né, de feitiçaria, do espiritismo, né, e que essas pessoas que receberam, né, os ensinamentos de Paulo e aceitaram a Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador, que foram transformadas, né, elas deixaram para trás as coisas satânicas. E por isso que Paulo disse que antes eles eram filhos da ira, eles eram filhos de Satanás, porque até então eles não tinham conhecido, né, Jesus como Salvador. Eram pessoas fadadas ao pecado, aos prazeres do mundo, e se tornavam ali filhos de Satanás. E esse nome que Deus dá para aqueles que não querem aceitar a verdade, lutam, né, contra as verdades que são claras nas Sagradas Escrituras, que às vezes, né, um cristão começa a falar sobre isto, né? Às vezes se levanta uma pessoa ou outra dizendo que você acha que é dono da verdade, que você é isso, aquilo, mas na realidade elas estão querendo atingir a Cristo, não a você, porque você está falando o que está nas Sagradas Escrituras. É só você pegar as Sagradas Escrituras, observar tudo que é falado e ver realmente o que está na verdade ali. Porque assim são chamados os filhos de Satanás, porque até na parábola, né, do joio e do trigo, se você pode olhar também lá em Mateus 13:38, Mateus capítulo 13, versículo 38, Jesus disse claramente que o joio são os filhos do maligno. Foi o próprio Jesus que falou, não sou eu que estou falando, é Jesus. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, não aceitou a Ele como Salvador e Senhor, como assim, a única forma que nós temos de alcançar as maçãs celestiais é através de Jesus, não há outro meio. E segundo a Bíblia, a palavra de Deus, por natureza, é filho da ira, está falando que ali é filho de Satanás, está lá em Efésios capítulo 2:3. Que não se engane, né, esses agentes de Satanás que andam em todos os lugares, em grupos, nas redes sociais, e se misturam assim, né, e colocam ali verdades e mentiras, né,
tentando servir a dois senhores, achando que vão se salvar dessa forma. E na realidade está tentando levar à perdição outras pessoas. E essas atitudes desses falsos amigos, né, que parecem assim corretas, né, mas são filhos da ira, são filhos de Satanás que estão ali trabalhando para isso, para ele. E que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, né, nesse capítulo 2. Porque Deus, ele é perfeito e ele estabeleceu princípios, né, para que todos os seus filhos obedeçam e sigam, né, os seus estatutos e mandamentos na íntegra, né? E isso que os 10 mandamentos diz que o caráter de Deus está ali nos 10 mandamentos, e é a Bíblia que menciona, não sou eu. E se você não é disciplinado por Deus, né, como um filho, né, como um fiel a Jesus, a Bíblia afirma que se você não é, a Bíblia afirma que você é um bastardo e não é filho de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 8. E ainda completa que se você não tem o Espírito de Deus em você, a ira do Criador estará sobre você, porque tu és um filho da desobediência, que está lá em Efésios capítulo 5, 6. E até mesmo os líderes religiosos, né, da época de Jesus, conhecedores de lei, conheciam a palavra de Deus, mas que não aceitavam Jesus como Salvador e Senhor. E Cristo disse, que Jesus disse para eles: ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torneis filho do inferno. Você está vendo? Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 15. E aqui Jesus está falando da religião falsa, né, dos líderes judeus que eram idólatras, né, exibicionistas, né, com vestimentas, posturas assim nos púlpitos da igreja, que não condiziam com a palavra de Deus e faziam prosélito, né, ou seja, atraíam outras pessoas para a conversão, para mostrar e converter para a mentira. E eles não reconheciam Jesus como o único meio de salvação. E era assim, os filhos da ira, os filhos do inferno, os filhos de Satanás. Mas a boa notícia, né, para todos, né, é que existe a possibilidade de mudanças, né? Se as pessoas se arrependerem, aceitarem Jesus como Salvador, se arrependerem dos seus atos, né, que eles fazem contra o próprio Jesus, na sociedade, o que eles fazem, aí sim serão adotados como filhos de Deus. Desde que isso aconteça, sabem em vida, porque a porta da graça ela se fecha na segunda vinda de Jesus. Então, antes disso, você tem que obter esse arrependimento e se voltar para Jesus. E aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor são chamados de filhos de Deus, que está lá em Romanos 8, 14, 16 e 2 Coríntios 6, 18. Como filhos e filhas de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento. Passa a entender que você só ganhará as mansões celestiais através de Jesus e não há outro meio. Se você quer ser chamado de filho de Deus, você tem que obedecer estatutos e mandamentos e aceitar Jesus como Salvador. Não tem outra forma. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. Ali você será verdadeiramente um filho de Deus.
E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.